Então, estamos dando início ao segundo e último bloco do nosso programa de hoje. Professor, gostaria de falar sobre um assunto que é muito discutido no dia a dia das pessoas, que são as cláusulas pétreas. Obviamente, elas não discutem cláusulas pétreas porque poucas pessoas sabem o que é. Mas a gente vê até em programas sensacionalistas, apresentadores dizendo que querem a pena de morte, prisão perpétua, trabalhos forçados para o prisioneiro. Isso é repetido em rodas de amigos, quando está tomando cerveja no bar, enfim. E as pessoas não têm ciência de que esses desejos, talvez, eles não são factíveis. Né? Eles, com a vigência da nossa Constituição, eles são impossíveis. Então, eu queria que o professor abordasse um pouquinho sobre o que significa cláusula pétrea e como ela é importante para o dia a dia das pessoas, impedindo que elas sejam alteradas. Por favor. Tá. Então, cláusulas pétreas, tá? Vem do termo petrificado, não é? Quer dizer, são algumas matérias previstas na Constituição que não podem ser abolidas por meio de emenda. A Constituição Federal ela pode ser alterada por emendas. Aliás, já temos emendas pra caramba nesses 30 anos de Constituição aí. Mas dessas emendas, algumas matérias não podem ser abolidas. E essas matérias são as chamadas cláusulas pétreas, que estão previstas na própria Constituição, no artigo 60, em seu parágrafo 4º. Então, são cláusulas pétreas, por exemplo, a forma federativa de Estado que o Brasil adotou, o voto, né? O nosso voto direto, voto secreto. Muita gente fala assim, vamos colocar voto aberto. Não pode. O voto secreto é uma cláusula pétrea que não pode ser abolido. Exato. Então, não se pode colocar voto aberto no Brasil. Tá? Eu posso transformar o voto de obrigatório para facultativo. Isso Exato. É possível. Juridicamente é possível que o voto hoje obrigatório se torne facultativo. Mas voto secreto e direto, isso é uma cláusula pétrea, isto é, eu não posso abolir. É imutável. Não dá para transformar em voto aberto. Ele não pode ser abolido, ele é imutável nesse sentido. E também são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Ou seja, esses direitos não podem ser abolidos, eles são imutáveis nesse sentido, não é? Eu até posso ampliar direitos. Ampliar direitos. Mas nunca abolir. Então, muita gente fala assim, vamos aplicar a pena de morte para o estupro. Não dá. O artigo 5º é claro ao dizer que a pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra. Então, é um direito individual meu não ser punido com a morte, a não ser em caso de guerra. Sendo um direito individual, isso é imutável, quer dizer, não pode ser abolido. Essa garantia não pode ser abolida. Eu não posso ampliar os casos de pena de morte. Então, quando alguém vai na televisão e fala assim, tem que ter pena de morte, só se fizer uma nova Constituição. Exatamente. Por emenda, hoje, não dá. Vamos aplicar uma pena da lei de Italião, né? O cara roubou, corta a mão. Não pode. As penas cruéis também são proibidas. Tá? Então não dá para aplicar uma pena cruel, né? Uma pena de dar chicotada em praça pública. Não. Né? Então isso não pode. Tá? E não adianta falar assim, mas vamos mudar a Constituição. Não. Por emenda não dá. Então não adianta dizer que quer insuflar a população para que consiga uma mudança, enfim, prisão perpétua também é impossível. A prisão perpétua também é proibida expressamente no artigo 5º, não é possível, não é? A prisão perpétua. Também não dá para alterar porque é cláusula pétrea, ela é imutável nesse sentido. Uma discussão interessante que que se vem travando é a questão da redução da maioridade penal de 18 para 16. Por quê? Isso está previsto também na Constituição. Não é? Que os menores de 18 não respondem por crime. Eles cometem lá... Só que não está no artigo 5º dos direitos e garantias individuais. Só que não está no artigo 5º. Mas muitos consideram que é uma garantia individual. Isso, é aí que eu acho que vai ser a discussão. A discussão que vai ser travada, certamente uma hora vai chegar no Supremo, é saber se é ou não um direito individual. Porque o Supremo já entendeu que existem direitos individuais fora do artigo 5º. Exato. O Supremo já reconheceu isso. Não é? Então, existem direitos fundamentais fora do artigo 5º. Então, essa é uma discussão interessante.
tem gente que defende que existe a possibilidade da redução porque não é cláusula pétrea, não é direito individual. Polemizar um pouquinho, doutor, é a favor ou contra? Eu acho que juridicamente, eu vou dar minha posição jurídica. Tá? Juridicamente, eu acho que é sim um direito individual. Um direito individual. E que, portanto, é uma cláusula pétrea. O Marcos Pessoa até acha que, em certos casos, a pessoa pode sim responder aos 16. Mas é o Marcos cidadão. Tá? O Marcos professor de direito constitucional, eu juridicamente entendo que é um direito individual sim, portanto, é uma cláusula pétrea. Logo, ele não poderia ser alterado nesse sentido. É como nos Estados Unidos, na verdade, existem 2 julgamentos. Primeiro, quando é de um menor que cometeu um crime. Primeiro, se ele será julgado como adulto. E depois, em relação ao fato em si. Que talvez seja uma solução bastante interessante. Seria uma solução intermediária. Né? Você analisa, vê o perfil do infrator, desse adolescente infrator, se ele realmente tem condições de entender ou não. Porque presume-se que ele não tenha condições de entender o caráter criminoso, mas eu acho que hoje isso é bem complicado, né? Até porque falar que ele não tem condições de entender. Um dos problemas da cláusula pétrea, das cláusulas pétreas, é exatamente esse, é que a sociedade ela evolui, talvez o discernimento dos jovens também evolua com o tempo, mas é impossível, em muitos casos, você alterar por uma emenda ou por uma interpretação, né? Bom, enfim, continuando falando sobre os direitos individuais, houve a proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a um artigo, a uma cláusula da Lei de Planejamento Familiar, que impõe a necessidade de outorga do cônjuge para que haja a cirurgia ou a intervenção de esterilização, né? Fala um pouco sobre isso, professor. É verdade, essa ação foi proposta agora, faz pouquíssimo tempo. A Lei de Planejamento Familiar é uma lei de 96 e tem um artigo, que é o artigo 10 dessa lei, que ele estabelece as regras para que haja a chamada esterilização voluntária. Esterilização voluntária que são, claro, por procedimentos admitidos, como a vasectomia, ligamento de trompa, procedimentos admitidos pela medicina. Tá? E esse artigo, então, o artigo 10, ele traz os requisitos necessários para que você, que está nos assistindo aqui, você também, possa realizar, então, esse tipo de procedimento, essa intervenção. E o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, entrou com uma ação direta, uma DIN, como nós falamos, contra esse dispositivo do artigo 10, que está do primeiro inciso, e do parágrafo 5º, que falam o quê? Que as pessoas só poderão se submeter a esse procedimento de esterilização voluntária se forem maiores de 25 anos ou tiverem pelo menos 2 filhos e sendo casadas com autorização do cônjuge. Quer dizer, você tem mais de 25 anos, você tem 2 filhos, mas você sendo casado, você precisa da autorização da sua esposa para fazer esse procedimento. Que é complicado, porque eu vejo como uma intervenção indevida do Estado numa seara de um direito que é personalíssimo. Né? E a ação, inclusive, do PSB, ela vai realmente nesse sentido, e eu acho que a ação é válida. Porque vamos pensar, se é uma decisão individual, se é uma decisão personalíssima, eu vou tomar conforme os meus critérios, isso decorre da dignidade da pessoa humana. Como que eu vou submeter uma decisão que é personalíssima à concordância de um terceiro? Por mais que as pessoas estejam casadas, veja, se elas não chegam a um consenso, a decisão final tem que ser da pessoa. Claro. É o corpo dela, é a vida dela. É um direito personalíssimo dela. Então, é complicado você condicionar o exercício de um direito personalíssimo, de um direito sobre o seu corpo, inclusive. Sobre o seu corpo, da sua vida. Você condicionar a um terceiro, quer dizer, o cônjuge. É muito complicado e realmente é algo até que não vai na vanguarda da legislação. Se nós pegarmos a Lei Maria da Penha, por exemplo, tem um dispositivo que fala que é violência sexual contra a mulher, impedir que ela tome procedimentos, não é? De anticoncepcionais, enfim. Você impedir a mulher ter acesso a ao procedimento anticoncepcional, quer dizer,
Então, essa lei, ela realmente é uma lei, a meu ver, inconstitucional. Eu acho que a ação foi muito bem proposta pelo PSB. Realmente é um artigo que, juridicamente, ele não tem fundamento. É uma intervenção indevida do Estado, sim, num direito que é personalíssimo. E não é atual, né, essa intervenção bom, houve épocas em que a mulher, para trabalhar, precisava da autorização do marido, né? Acho que no Oriente Médio, em alguns países, isso ainda é vigente, enfim. Professor, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a docência. Como estão os nossos futuros advogados? O que você tem para falar dos alunos? Manda uma mensagem para os nossos futuros colegas. Mandar uma mensagem. Na verdade, assim, a docência é algo que eu adoro, né? Eu sou professor já desde 2003, então são muitos anos já lecionando. Eu adoro a sala de aula, eu gosto dessa relação com os alunos. Às vezes eu sou até um pouco chato, porque eu aperto um pouco demais, eu cobro um pouco de disciplina na sala, mas eu tento mostrar que é para o bem deles. Ótimo, ótimo. Muita gente fala assim, poxa, mas você na prova, você acaba apertando a gente um pouquinho, mas o aluno acha que o professor faz isso por maldade, mas não é. O que nós queremos é cada vez mais que o aluno queira ser melhor. Acho que a missão do professor é inspirar o aluno a ser cada vez melhor. Uma pessoa e um profissional, né? Claro, em todos os aspectos, ele melhorar como pessoa, ele melhorar e tentar realmente ser o melhor profissional que ele possa ser. Porque eu acho que o profissional que você vai ser no futuro começa com as suas atitudes já na graduação. No respeito com os colegas, no respeito com o professor, na dedicação que você tem, né, com a matéria, na dedicação que você tem com o estudo, com a sua preparação. Eu acho que o aluno ele tem que se desafiar cada vez mais. Eu tento, às vezes, desafiá-los para isso, para que eles queiram ser cada vez melhores. Eu vi um aluno uma vez que ele falou assim, Marcos, na sua próxima prova eu vou tirar 10. Você me desafiou, você falou que eu não ia conseguir, mas eu vou tirar. Mas ele sabe que eu desafiei, não de maldade, mas pelo contrário, para mexer realmente com o brilho. Claro. Vamos lá, você tem capacidade. Você consegue. E no nosso caso tem um agravante, né? Nós temos a OAB, que é uma prova que eu considero muito, muito louvável, é uma posição pessoal, mas, enfim, os alunos têm que saber que eles não estudam só para tirar nota, eles estudam porque eles têm esse grande desafio que é a prova da OAB. Perfeito. Né? E eu sempre falo, a preparação tem que começar já na graduação. Exatamente. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou passar, eu vou levando, quando eu me formar eu vou começar a estudar. Quer dizer, você já está na faculdade, já tem a aula, tem o acesso ao professor, aproveita esse momento, já começa a formar essa base jurídica. Quando você chegar para fazer o exame de ordem, você vai chegar mais preparado, vai chegar melhor. Com certeza, com certeza. E eu até falo isso para os alunos, eu tento também puxar isso um pouquinho nas provas. Legal. Tentem realmente, para com essa coisa de estudar na véspera, eu sempre falo para eles, começa a criar uma rotina de estudos, transforma o estudo numa coisa diária. Estudar é gostoso, estudar não cansa, estudar é bom, mas precisa virar uma rotina para os nossos alunos. E no caso do direito especificamente, dar uma notícia para os alunos do professor Marcos, a gente nunca vai deixar de estudar. Nós estudamos diariamente, as leis mudam, os seus casos que você vai se deparar, eles mudam. Mesmo quem trabalha com setores específicos, cada caso tem uma especificidade, uma característica diferente, que faz com que nós tenhamos que estudar todos os dias. Então, se você realmente quer ser advogado, ou quer ser juiz, ou promotor, ou delegado, comece a estudar já na graduação. Né? Eu, particularmente, não fiz cursinho para fazer a prova da OAB. Eu terminei a faculdade e a primeira vez que eu prestei a OAB, eu passei. Por quê? Porque você tem 5 anos para se preparar. Né? Por que você jogar fora 5 anos para depois dar mais 6 meses, 1 ano
de uma forma até insana. E num ambiente propício que é a faculdade, para o debate, com acesso ao professor, enfim. Então, fica realmente... Você não vai parar nunca de estudar, né? Nunca. Isso... Nunca. Eu tenho certeza que eu vou morrer estudando, e eu adoro fazer isso, eu tento passar isso para os alunos. Tentem ser cada vez melhores, estudem cada vez mais, conhecimento nunca é demais. Professor Marcos, muito obrigado pela presença. Foi um papo sensacional. Podemos ficar aqui horas e horas conversando. Verdade. Mas, infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Papo Direito. Até a próxima. E deixa eu descruzar a perna, que tem um grande amigo meu, Sérgio Romão, que ele fica muito alterado quando ele vê o programa e eu cruzo a perna. Então, Sérgio Romão, um abraço, já descruzei a perna. Até a próxima. Um abraço.